E aí, galera, beleza? A gente vem aqui hoje mais uma vez para falar um pouquinho sobre cinema. Hoje a gente vai falar sobre o Coringa, o filme dirigido aí por Todd Phillips, protagonizado pelo excepcional Joaquin Phoenix. O filme está em cartaz mais ou menos há uns 10 dias aí nos cinemas e a repercussão que ele vem causando aí nas redes sociais é muito grande, né? O pessoal se dividindo entre os que adoraram a atuação do Joaquin Phoenix, a recontagem da história do Coringa, né, sob um novo prisma, e também aqueles que detestaram, que acharam o filme com algum tipo de viés político, etc, etc. Hoje em dia as redes sociais elas são palanque, né? E aí todo mundo tem direito a expressar a sua opinião e essas opiniões elas ganham peso democrático, feliz ou infelizmente. Mas vamos lá, falando propriamente do Coringa, todo mundo que me acompanha aí no Facebook sabe que eu escrevi sobre o filme já, eu adorei o filme, então eu não vou ficar aqui tentando repetir os mesmos argumentos que estavam lá no texto, né? Por mais que eventualmente um ou outro acaba sendo aqui repetido, dito novamente, eu vou tentar fugir um pouco daquilo. Eu vou começar falando sobre uma expressão que eu li muitas e muitas vezes aí ao longo dessas semanas, em todas as análises sobre o filme que eu fui acompanhando, né? Eu li muitas, a maioria positiva, algumas negativas, né? Eu até tentei me ater mais às negativas para me trazer um contraponto a tudo aquilo que eu já havia refletido sobre o filme, mas uma expressão que eu li muito em todas essas análises foi a expressão estudo de personagem, né? Muita gente se referindo ao filme do Coringa como sendo um estudo de personagem. E aí eu fiz o exercício de digitar essa expressão no Google e aí eu vi que ela é uma expressão muito comum assim em resenha cinematográfica, né? Tal filme é um estudo de personagem, tal filme é um estudo de personagem. E aí eu navegando aí pelo mar dos comentários, né, dos posts das redes sociais, eu li um amigo aí aleatório dizendo que como estudo de personagem o Coringa era um péssimo filme, porque afinal de contas quem o fez não estudou direito o personagem nas histórias em quadrinhos e fez um filme completamente diferente do que o Coringa é nas histórias em quadrinhos, né? E aí, quando eu li esse comentário, eu percebi que talvez as pessoas pudessem não entender exatamente o significado da expressão estudo de personagem, o que essa expressão significa para o universo do cinema, né? Então eu vou tentar aqui trazer uma abordagem nesse sentido, de explicar o porquê que o Coringa, ele é sim um fantástico estudo de personagem, né? Bom, para começar, quando a gente vai fazer um filme, a gente tem que determinar quais são os nossos personagens, o protagonista, o antagonista, o coadjuvante, etc, né? E aí a gente vai atribuir certas características para esses personagens. Essas características vão das características físicas, por exemplo, o filme do Coringa está recheado de características físicas, né? O Joaquim Fênix ele fez um estudo muito bom para empregar ao seu Coringa as características que ele achava condizentes com o filme, a mensagem que ele queria trazer, né? Então as características físicas do Coringa estão muito claras ali, né? Ele é magro, ele é frágil, ele é torto, ele é vulnerável em todos os sentidos que a palavra pode assumir, inclusive, né? Então, primeiramente a gente tem as características físicas, depois a gente vai ter as características emocionais, né? As características psicológicas que estão ali junto com as emocionais, né? Então, o Joaquim Fênix ele também traz para o seu personagem todas essas características emocionais que o personagem Coringa vai desenvolvendo ao longo do filme, né? Enfim, mas não basta a gente ter as características físicas e as características emocionais, né? Isso qualquer personagem vai ter num bom filme, num filme mediano. O que faz do Coringa ser um estudo de personagem? É a forma como essas características que foram construídas pelo diretor, pelo roteirista, pelo próprio ator, é a forma como essas características vão dialogar com a sociedade em que a gente vive, né? É esse diálogo
entre o filme, que é o micro, e a nossa sociedade, que seria o macro. Esse diálogo é que a gente chama de estudo de personagem. É a maneira como a gente vai enxergar o Coringa na tela e, de algum modo, nos vermos ou não, ou de repente enxergarmos os nossos próximos, enxergarmos o mundo em que vivemos, em que estamos inseridos dentro daquele personagem, né? Na na literatura isso tem um nome, isso chama-se metonímia, tá? Ou sinédo, que também é uma figura de linguagem onde a gente estabelece o micro, a gente estabelece o macro a partir do micro, né? É a parte pelo todo. Então, um estudo de personagem, ele parte sempre da gente se enxergar de alguma maneira naquele personagem, né? E os filmes de super-herói, eles têm tido já há algum tempo essa preocupação de trazer para a tela algo que seja verossímil, né? Foi-se o tempo em que bastavam alguns efeitos especiais e que o público já compraria essa ideia, né? O cinema dos anos 90 era muito assim. Você punha lá um cara muito fortão, uma metralhadora e pronto, bastava aquilo, uma matança, para que o filme fizesse sucesso imediato, um blockbuster instantâneo, né? Hoje em dia tem-se a preocupação de um desenvolvimento maior do roteiro, né? De inserir aquele personagem dentro do possível. Não podemos esquecer que nós estamos falando de pessoas que têm superpoderes muitas vezes e que isso por si só já é inverossímil, né? Mas dentro do possível fazer um esforço para que aquele personagem ele encontre espaço na sociedade, no mundo, né? Dentro de tentar fazer aquilo ser mais homogêneo, né? E aqui o Coringa, nesse sentido, o Coringa do Joaquim Fênix, ele nada de braçada. Por quê? Porque o mundo, ele por si só, já dá todos os elementos para a formação do Coringa, né? O Coringa nada mais é do que um fruto social. E é essa mensagem, foi dessa forma que o diretor Todd Phillips e os roteiristas, com certeza junto com o pessoal da DC Comics, né? Obviamente que todo esse trabalho que foi feito com aval da empresa que é a criadora do Coringa, afinal de contas, né? Então essa foi a maneira que eles encontraram de trazer um Coringa mais real, né? Muito próximo do Coringa do Heath Ledger e um tanto quanto distante do Coringa do Jack Nicholson, porque o Coringa do Jack Nicholson, ele era um Coringa espalhafatoso, um Coringa histrionista, né, exagerado. Então, ao passo que o Coringa do Joaquim Fênix, ele é um Coringa mais contido, ele se torna espalhafatoso em um determinado momento, que é o momento da risada dele, aquilo é uma doença para ele, né? É uma consequência de uma doença, é um efeito colateral, quase, vamos dizer assim, né? Então, assim, personagem muito bem construído, pessoal. Não dá para você sentar na frente de um computador e criticar sem antes refletir melhor sobre o assunto, né? Uma outra coisa, pessoal, muito legal no filme do Coringa é a sutileza como ele aborda algumas questões muito importantes dentro do universo das histórias em quadrinhos, né? Sempre lembrando que um filme baseado em histórias em quadrinhos, ele jamais deve ser comparado diretamente com o material original, né? A gente ficar fazendo esse esforço de comparar o cinema com a história em quadrinhos, dois meios completamente diferentes de comunicação, a gente vai acabar caindo em certas armadilhas que não vão levar a lugar nenhum, né? Mas um cuidado muito interessante que o Coringa tem é de fazer uma inserção de um personagem, né? Eu vou aqui evitar o spoiler, mas em um determinado momento aparece um menino, uma criança, que divide um portão com o Coringa, né? Essa é uma leitura já bastante simbólica, eles estão ali separados por uma grade, por uma tela, né? E é só isso que os separa, né? E eles têm esse encontro, e esse encontro ele é conduzido ali pelo diretor, né? Pela fotografia, até pelo pessoal do figurino, né? O pessoal do figurino teve uma sensibilidade muito acurada para criar essa fotografia, essa cena, esse quadro, né?
O Joaquim Fênix e essa criança, eles estão compactuando assim com as mesmas cores, né? Eles estão com vestimentas visivelmente diferentes, óbvio, né? Mas com tonalidades muito semelhantes. Como que querendo dizer que existe algo entre eles que os aproxima ou que vai fazer com que eles se aproximem futuramente, né? Então são essas pequenas sensibilidades que fazem com que o filme do Coringa seja um filme distinto, assim, nesse universo de filmes de super-heróis, né? Eu acho até que ele nem deveria ser categorizado dessa forma. Não é um filme de super-herói. Como eu disse lá no começo, é um estudo de personagem, né? É um drama. É, Se tivesse que colocá-lo numa prateleira da locadora, da videolocadora, ele seria um drama, né? Eu andei aí nesses últimos dias revendo os filmes anteriores, né? E revi particularmente dois deles, né? O do Heath Ledger e o primeiro Batman, o Batman do Michael Keaton e do Jack Nicholson, né? E depois de ver a atuação do Michael Keaton, depois de ver a atuação do Christian Bale, do Jack Nicholson, do Heath Ledger, do Joaquin Phoenix, uma coisa eu tenho plena certeza, né? O Coringa é um personagem muito mais interessante do que o Batman, né? Ou pelo menos até hoje o Batman em nenhum momento foi caracterizado com tamanha intensidade como esses personagens do Coringa desses três filmes foram, né? No primeiro Batman, o Jack Nicholson, ele sem dúvida rouba a cena desde a sua primeira aparição, ele consegue fazer um negócio fantástico num filme sensacional. O Heath Ledger, quando em 2008, se eu não me engano, foi feito o Cavaleiro das Trevas, ele simplesmente assim roubou todos os holofotes para si do filme e o Christian Bale, por melhor ator que fosse, ficou sendo coadjuvante dentro do seu próprio filme, né? E aqui o Joaquim Phoenix, tendo praticamente o filme todo, né, para si, né, tendo todo o tempo de tela do mundo para desenvolver o seu personagem, ele consegue uma façanha nível Robert De Niro em Taxi Driver de criar um personagem tridimensional assim que vai sendo construído de uma maneira magnífica. Eu consigo não, eu até gostaria de ver os bastidores desse processo de criação do Joaquim Fênix, por exemplo, a criação da risada. Eu li que ele demorou 4 meses, 5 meses para chegar naquela risada definitiva, né, do filme. Eu queria ver os ensaios dele para chegar naquilo. Aquilo deve ser genial, deve ter dado um material de making off assim fabuloso, né? Porque é realmente uma confecção brilhante de personagem. Em 2006, ele participou de um documentário dirigido pelo Casey Affleck, que é o irmão do Ben Affleck, né? Por ironia do destino, o antigo Batman. Lá nesse documentário, para ele chegar no personagem que ele queria nesse trabalho, ele plantou um factoide, né, na imprensa, nos jornais, nas mídias, de acordo com o qual ele estaria se aposentando da carreira de ator e passando a partir dali a se dedicar à carreira de rapper, né? Eis então que ele vai no programa do David Letterman, dá uma entrevista totalmente confusa para o David Letterman, mal educado, grosseiro, etc, etc. No final eles meio que se desentendem e fica por aquilo mesmo, sai todo mundo acreditando que aquilo realmente aconteceu. Meses depois a gente vai descobrir que aquilo tudo é um estudo de personagem que ele está fazendo, né, para a nova composição dele lá com o Casey Affleck. Então o Joaquim Phoenix é um cara capaz desse tipo de coisa, né? Uma outra coisa, eu comentei no meu texto no Facebook que eu temia pelas pessoas que foram assistir a versão dublada do filme, né? Que com certeza a versão dublada seria empobrecida em relação ao original, né? Eu continuo concordando com isso, mas eu vi uma entrevista do dublador que fez a dublagem do Joaquim Fênix. Infelizmente fugiu o nome dele aqui. Eu vou olhar, depois eu vou deixar o crédito aqui, vou deixar até o link aqui na descrição
do vídeo dessa entrevista que eu assisti do dublador, tá? E aí, lá nesse vídeo, num determinado momento, ele reproduz a risada, né? Para que a gente que não assistiu ao filme de forma dublada pudesse ver como que ficou a risada na versão dublada. O trabalho é fantástico, fantástico. A perda é mínima. Então, assim, eu faço aqui uma ressalva ao meu comentário na minha crítica escrita, né? De que o trabalho do dublador, vou deixar o nome dele aqui na tela para fazer justiça, é fantástico, formidável. E aí, com certeza, coloca de fato a dublagem brasileira como uma das melhores do mundo quando feita por profissionais, né? Quando eles não chamam aí Luciano Huck da vida para dublar o Príncipe. E por fim, pessoal, acho que hoje em dia as pessoas tentam trazer para o universo político, para o contexto político da atualidade, qualquer obra artística, né? E de fato, a arte e a política elas estão relacionadas e sempre estiveram relacionadas. Todo o movimento artístico tem por trás uma mensagem política, isso é inegável, né? É, mas ranquear o Coringa como sendo filme de direita ou como sendo um filme com viés esquerdista, isso é uma grande bobeira. Você estaria desperdiçando uma oportunidade de apreciar uma obra cinematográfica de grande valor artístico se você deixar de fazê-lo, né, deixar de assisti-lo, justamente por achar que aquilo vai na contramão do que você acredita, né? A sociedade está aí, né? A violência está aí, as pessoas estão aí cada vez mais entregues às doenças psicológicas, às doenças psiquiátricas, as pessoas estão precisando cada vez mais de ajuda e não encontrando essa ajuda. Então, negar que a sociedade em si pode vir a ser um fomentador numa pessoa que está fragilizada emocionalmente já é simplesmente querer se cegar diante do que nós estamos vivendo, né? Então, se você não aceita ver isso na tela, porque você acha que isso é uma premissa política, sinto te dizer, mas você está vivendo no mundo errado, você está se cegando para o próprio universo que está ao seu redor. Neste sentido, aliás, no sentido político da coisa toda, o diretor Todd Phillips ele é extremamente cuidadoso para tentar não cair nas armadilhas que tornariam o filme dele um filme, digamos assim, mais declaradamente enviesado para um lado ou para o outro. Pelo contrário, ele tenta conduzir o filme de tal maneira que o filme ele por si só ele leva o Coringa a se tornar o que ele se torna, né? O que ele se tornou. Não é um viés premeditado que o diretor está querendo inserir ali a todo custo, não. Né? Ele constrói uma história, ele constrói uma justificativa, né? Minimamente não, acho que bastante condizente para que a gente compre aquilo que está acontecendo. Você goste ou você não goste daquilo, né? Mas que você tem algo ali sendo construído com muito cuidado, você tem. Isso é um mérito do diretor, um mérito do roteirista. Inclusive, tem uma cena do filme que é fantástica, fantástica, que mostra a habilidade, né, do cineasta ali por trás das câmeras de fazer ao mesmo tempo um momento extremamente dramático, violento, com uma violência visual, gráfica, inclusive de alta esfera, no mesmo instante em que ele cria a piada mais eficaz de todo o filme, né? Um personagem acaba de sofrer ali um atentado, né? Uma violência extrema, e aí 5 segundos depois a gente, né, os espectadores, a plateia do filme já cai na gargalhada por causa de uma gag, né, de uma brincadeira ali que ele faz envolvendo um outro personagem que estava também na cena. E essa cena ela é fantástica porque mostra que o diretor ele tem total habilidade, né, com o material que ele está ali na mão.
Tem também uma outra razão pela qual muitos fãs podem não estar gostando do filme. Isso é uma suposição, né, baseado aí em tudo que eu venho lendo. Ao terminar de assistir o filme, o Coringa, a gente coloca em xeque o status que a gente tem pelo Batman e pelo Coringa, né? Durante anos foi construído na nossa cabeça a imagem de que o Batman é o herói e de que o Coringa seria o vilão, né? E os filmes anteriores, eles de certa forma corroboram com essa ideia. Talvez o primeiro a questionar um pouquinho seja o Cavaleiro das Trevas, né? Mas em linhas gerais a gente sempre teve essa visão muito bem estabelecida. Esse filme ele quebra esse status por completo. Você termina o filme questionando a tal vilania do Coringa, né? Seria ele realmente um vilão? Seria ele fruto de um problema social e com isso o status dele de vilão seria diluído, né? Seria o Batman de fato um herói ou seria o Batman nada além de um playboy, de um rico que tem acesso a tecnologias e que acha que pode fazer justiça com as próprias mãos segundo suas próprias regras ou segundo as regras dos grupos a quem ele defende os interesses. Enfim, você termina o filme com essas dúvidas na cabeça, né? Isso é um ponto positivo do filme, não é um ponto negativo, né? Ele te faz refletir acerca desse status extremamente delimitado que a gente tem sobre determinados personagens, né? E em contrapartida, isso pode deixar alguns fãs mais revoltados, né? Os fãs aficionados aí pelo Batman podem não gostar de ver essa quebra, né, dos paradigmas convencionais, assim, digamos assim, né? Então assistir o Coringa é acima de tudo uma obrigação social, tanto quanto assistir Bacurau, por exemplo, né? Para que a gente possa sair do filme entendendo um pouquinho mais as pessoas e a loucura que está ao nosso redor o tempo todo. E que muitas vezes a gente julga, a gente polemiza, mas em nenhum momento a gente busca realmente compreender o que está por trás daquilo, por que aquelas pessoas estão daquele jeito, adoentadas, e com isso trazendo essa doença para toda a sociedade, né? É isso, espero que vocês gostem desse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!